Olá pessoal, nós vamos agora dar início ao nosso estudo de Mateus, né? Agora vamos para a nossa terceira aula. Trata-se do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Vamos lá? Eu espero que todos gostem, que nós consigamos ter um bom aproveitamento. O capítulo 2 de Mateus inicia-se posicionando os fatos no seu tempo histórico. Naquela época, diferente de hoje, que nós temos um calendário controlado, os fatos eram marcados conforme os reis, ou conforme os fatos que aconteciam. Então, no caso do Evangelho de Mateus, posiciona-se os fatos através da transferência entre os reis de Israel. O tempo histórico, nesse caso, é a época do rei Herodes, conforme pode ser visto em Mateus 2, 1b. Na época do rei Herodes. Mostra também a importância de Jesus, pois coloca autoridades vindo prestar homenagem ao menino. Conforme Mateus 2, 1c, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. É preciso entender alguns pontos quando se fala dos reis magos. O primeiro é que os reis magos provavelmente não eram reis e muito menos eram magos. Eram autoridades e provavelmente cientistas da época, talvez astrólogos. Eram da região do Oriente. Alguns técnicos, inclusive em alguns comentários de Bíblia, acredita-se, que eles eram membros de uma tribo sacerdotal da região da Pérsia. O rei Herodes era um preposto do poder romano, ou seja, ele não era um rei de Israel nomeado pelo povo de Israel, mas sim um representante do Império Romano, nomeado pelo Império Romano para atender os interesses daquele império junto à sua conquista. E o rei Herodes fica preocupado, não com a fé judaica, mas com a influência desse potencial novo rei no seu poder político. Uma vez que Israel tem um novo rei, o que os dominadores, o que os romanos iriam fazer com ele? Chama aqueles que apoiam a manutenção do poder político para descobrir aonde estaria essa ameaça. Sumos sacerdotes, em geral membros do grupo dos saduceus, escribas, funcionários do palácio, lembrando que o termo Cristo é um título. Por isso Herodes questiona: onde nascerá o Cristo? Os profetas anunciavam que o Salvador escolhido ou ungido deveria nascer em Israel e precisam a região. Qual o sentido desse nascimento? O povo esperava um novo rei que reunificasse novamente Israel, como fez Davi, que também cometeu seus erros, para não falar da geração do seu filho Salomão com Betsabeia, esposa do general Urias, que Davi mandou para a guerra e onde ele foi morto. Lembrando, Betsabeia é citada, uma das 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Davi foi um rei guerreiro, que acabou por apaziguar e politicamente organizar o reino de Israel na época. Entre esses profetas, citados pelo autor do Evangelho, podemos citar Isaías, Amós, Ezequiel e Jeremias. Jesus também vem para salvar e unificar o seu povo, a exemplo de Davi, mas de uma forma diferente. Vai ser uma unificação de fé e não uma unificação política, não uma unificação destrutiva. A indicação da cidade de Belém também tem a ver com Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 1. Ao indicar a cidade de Belém para os visitantes, tenta convencê-los de que lhes apoia. A essa ação dá-se o nome de cooptação, que é uma ação, uma arma dos poderosos que consiste em se fazer passar como se estivesse ao lado do outro, enquanto na realidade se está contra ele. Uma espécie de suborno que impossibilita o outro de se defender. Isso nos faz pensar por que os reis magos não seguiram simplesmente a estrela guia, que eles vinham acompanhando desde o Oriente? Por conta de que a estrela guia desaparece perante a perseguição do humilde, ao menos favorecido. Quando eles entram em Jerusalém, essa estrela para de acompanhá-los, ela desaparece. Ao saírem novamente,
Essa situação de perseguição, de destruição, a estrela volta a brilhar e orientar a viagem deles. Encontram Maria, a mãe de Jesus, reconhecem o Senhor e lhe prestam adoração, se ajoelham perante ele. Os presentes são significativos, reconhecem a Jesus como Rei, e ao prestar adoração e lhes entregar os presentes, ouro, incenso e mirra, eles estão fazendo a tradição, pagando o tributo que os antigos faziam para com os novos reis. O nome dos reis magos não é citado nos evangelhos. Os nomes Gaspar, Belchior e Baltazar vêm da tradição popular. Mas qual é o significado desses presentes? Ouro, que significa realeza, uma realeza especial, voltada à justiça, o rei justo. O incenso indica a divindade, o rei que vem dos céus. A queima do incenso indica a ação, a doação, algo que é voltado a Deus. E por fim, a mirra, uma espécie de perfume que é usada nos enterros até hoje entre o povo judeu. Assim, com esses três presentes, vamos ter um rei bondoso ligado diretamente ao Senhor Deus, mas que, em decorrência dessa justiça, será morto pelo sistema. Os reis magos foram avisados em sonho para não voltar a Herodes. O uso do sonho para alertar é muito comum nos textos bíblicos. Lembramos José, que interpreta sonhos do faraó, Pedro, que vê o projeto de Jesus por meio de um sonho, em Atos 10, para citar só dois casos. O sono, ou melhor, o sonho, é uma situação onde a consciência não comanda o ser humano, o que permite a Deus lhe orientar. Aqui temos a manifestação da maldade de Herodes, a morte dos inocentes, quando Herodes teria matado todos os meninos até 2 anos, reportando novamente a pessoa de Moisés e a morte dos inocentes do Êxodo. Não existem registros históricos desse fato, como também não existe das mortes no Egito. Encerrando o capítulo 2, temos a morte de Herodes e o retorno de Jesus e seus pais a Israel, indo para Nazaré, onde o autor do Evangelho relembra a citação do livro de Juízes 13, 5 e 7, onde fala ele será chamado Nazareno, que vem do hebraico Nazir, ou seja, aquele que foi consagrado. Assim é o anúncio da obra de Jesus, o consagrado, como pode ser visto no anúncio, na entrega do incenso por parte dos reis magos e de todos os sacrifícios que envolvem a vida e a paixão de Cristo. Assim encerramos o final do capítulo 2 de Mateus, o Evangelho da infância de Jesus, segundo Mateus, pois o que interessa é mesmo a ressurreição. De agora em diante, o evangelista mostrará a caminhada do Senhor com o seu povo. Espero que vocês tenham entendido e estamos aqui para dar continuidade. Um abraço a todos, na paz de Cristo, o bom pastor.